Vamos voltar a fazer a prova da AGU. Antes de ir para a questão 20, que foi onde a gente parou, a gente vai fazer uma rápida revisão aqui nas últimas 10 que a gente fez. Eu não vou falar exatamente como é que vai ser o esquema do vídeo, porque eu já falei nos dois anteriores e as gravações estão ficando extremamente grandes e a ideia seria reduzir um pouco. Então vamos para a questão 11. A questão 11 menciona que a área técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional constatou que determinada faixa de terra situada na área do município X, no estado Y, jamais integrou o patrimônio de um particular, nem teve qualquer destinação atribuída ao poder público. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que tange à titularidade das terras devolutas. E a gente viu no último vídeo que são bens da União, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então a resposta correta aqui era a letra C, que menciona que a área pertencerá ao estado Y, salvo se indispensável à defesa das fronteiras, das fortificações militares e das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. A questão 12, eu já deixei tudo marcado aqui para poder adiantar. De acordo com as disposições constitucionais a respeito da ordem econômica, assinale a alternativa correta. A resposta tem fundamento no artigo 173 da Constituição Federal e ela menciona o seguinte: a sociedade de economia mista que explorar a atividade econômica de produção de bens ou de prestação de serviços se sujeitará ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e às obrigações civis e tributárias. Questão 13, quer saber a respeito de prisão e deputados federais e senadores. A gente viu que nos termos do artigo 53, eles podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e a respectiva Casa Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, vai revogar ou manter a prisão. Na questão 14, a gente viu que é inconstitucional lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo caracterize reedição, na mesma sessão legislativa, de outra medida provisória que não tenha sido apreciada no Congresso Nacional no prazo estabelecido pela Constituição Federal. Quando a gente estava fazendo essa questão, eu lembro que eu fiquei um pouco na dúvida em relação aos prazos da medida provisória. Eu até acrescentei aqui 45 dias e 60 dias. 45 dias para regime de urgência, 60 dias é o prazo de vigência e prorrogação da medida provisória, ela podendo ficar, no máximo, vigente durante 120 dias. A alternativa E, que mencionava o prazo de 120 dias, ela se encontra errada porque ela confundia o prazo de urgência, regime de urgência, e a vigência e prorrogação da medida provisória. Número 15 é constitucional, a acumulação da inelegibilidade com a suspensão de direitos políticos. Isso aqui era a jurisprudência consolidada do STF. Questão 16, a gente errou e se referia à Lei número 13.848 de 2019. Aqui, a alternativa correta era a letra C. Os fundamentos estão na lei especial. Todas as alternativas se encontram lá. A maioria colocando pegadinhas em prazo do mandato do ouvidor, questão de 3 ouvidores aqui, a possibilidade de exoneração ad nutum, enfim. A questão 17, ela trata sobre a Lei 13.303 e a resposta correta era a letra B, que tratava da competência do Comitê de Auditoria Estatutário das Empresas Estatais. A única competência relativa a esse comitê de auditoria era opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Isso porque as demais alternativas traziam hipóteses em que era competência do Conselho de Administração. E por isso a nossa alternativa correta é a letra B. A questão 18, queria saber a questão correta a respeito da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. E a alternativa D era a alternativa correta,
porque menciona que o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico. Os devidos fundamentos estão no artigo 87, artigo 8º, artigo 22, artigo 33 e artigo 111. Questão 19 mencionava a respeito da lei de parceria público-privada e queria saber o prazo de amortização de investimentos. A alternativa correta era a letra E, que mencionava que não poderia ser inferior a 5 anos e nem superior a 35 anos, nos termos do artigo 5º da Lei 11.079. A questão 20 perguntava a respeito da Lei 12.846 e a alternativa correta era a letra E, que mencionava que a aplicação das sanções previstas na lei, no caso a Lei Anticorrupção, em qualquer hipótese é a obrigação de reparação de danos do dano causado. Perdão. A aplicação das sanções previstas na lei não exclui em qualquer hipótese a obrigação da reparação integral do dano causado. Aí, em que pese, não me recordava exatamente de qual seria a lei, a gente conseguiu marcar a letra E, fazendo um raciocínio até que interessante no último vídeo. Então, seguindo, vamos para a página 2 e iniciar com a questão 21. É de direito civil. Direito civil. Direito administrativo. Do nada, questão de direito civil. Pois bem, com base nas disposições na LINDB e no seu regulamento no direito administrativo, assinale a opção correta. Ok. A indicação de formas de regularização de ato administrativo não é um direito subjetivo atingido pela invalidação do ato, sendo mera liberalidade da esfera controladora indicar, conforme a lei, as consequências jurídicas e administrativas do referido ato. Tá. Letra B. Não se considera obstáculo para a decisão que decretar a invalidação de ato administrativo a imposição de perdas excessivas ao sujeito atingido, não havendo necessidade de indicação das condições para sua regularização, quando for o caso. Essa me parece que está incorreta, em razão dessa... que ele fala que é como se ele mencionasse que o agente público, como se a questão mencionasse que o agente público pode simplesmente ignorar perdas excessivas ao sujeito atingido pelo ato administrativo, e ele ainda fala que não há necessidade de indicação de condições para regularização, quando for o caso. Então, me parece que está incorreta porque o agente público deve observar a imposição de perdas excessivas ao sujeito que vai ser atingido por determinado ato administrativo. Então, vou excluir a alternativa B. A letra C menciona que a decisão que invalida o ato administrativo será legítima, ainda que não haja indicação expressa das consequências jurídicas e administrativas advindas dessa invalidação. Salvo engano, tem um artigo específico na LINDB que menciona que a decisão que invalida ato administrativo, ela deve indicar as consequências jurídicas e administrativas da invalidação. Então, a questão está incorreta por estar em desacordo com a LINDB. Eu acredito, posso estar enganado. A invalidação de ato administrativo independe da imposição de perdas excessivas do sujeito atingido, sendo desnecessária em qualquer caso a indicação. É bem parecida com a letra B, né? Acho que eu vou marcar ela como incorreta, porque mais uma vez ela fala que a invalidação independe da imposição de perdas excessivas ao sujeito atingido. E isso deve ser verificado sim na invalidação de um ato administrativo. Tá. A letra E exige-se para a invalidação do ato administrativo que essa decisão não imponha perdas ao sujeito atingido, ok, bem como não se omita, quando for o caso, a indicação de condições para a sua regularização. Essa alternativa me parece correta. A alternativa A, a indicação de formas de regularização de ato administrativo não é um direito do sujeito atingido pela invalidação do ato. É como se ele mencionasse que o sujeito que vai ser atingido pela invalidação do ato pudesse, né,
indicar formas de regularização. Fica melhor se inverter a, a frase, né? E ele fala que é mera liberalidade da esfera controladora indicar conforme a lei as consequências jurídicas. Eu acho que eu não me recordo exatamente dessa possibilidade na LINDB, mas eu acredito que faz sentido. Se o sujeito ele vai ser atingido pela invalidação de um ato, permitir que ele possa indicar alguma forma de regularização do respectivo ato é interessante, me parece razoável, me parece proporcional. E então acho que eu vou de letra E, ver se está correto. Conseguimos. Vamos ver a, vamos ver a resolução de estratégia. Tá. Ele menciona o seguinte: a correta letra E, a questão que versa sobre regulamentos de direito administrativo constante no artigo 21 da LINDB. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar invalidação de ato deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. A decisão a que se refere ao caput desse artigo deverá, quando for um caso, indicar condições que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo a interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos o ônus ou perdas em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Então, o nosso fundamento está no artigo 21. A questão 21 tem fundamento no artigo 21 da LINDB. Vem com um parágrafo único. O que mais que ele menciona? O parágrafo único do artigo 21 dispõe que a decisão administrativa controladora ou judicial deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos. Dessa forma, a questão inteira foi extraída da lei seca mencionada. A letra E é a alternativa correta. Eu vi ali que a questão 22 tinha como alternativa a letra A, mas eu não vi o que era. De fato, a alternativa correta é justamente por estar embaralhado. Tá, questão 22. Em relação ao domínio público terrestre, é correto afirmar que a terra devoluta... Ué, de novo terra devoluta? Já caiu em direito constitucional e aí vem novamente aqui na questão 22 em direito administrativo. Tá, domínio público terrestre e terra devoluta. É sempre passível de uso capião, esse sempre aqui quebra a alternativa A. E ela não é passível de uso capião. Se não me engano, ela não é passível de uso capião, porque ela seria o bem público, né? Ela é o bem público do Estado. E aquelas, né, que preenchem aqueles requisitos do artigo 22 da Constituição Federal são bens da União. Então, acho que em qualquer hipótese ela não seria passível de uso capião. Tá, ela não é objeto de ação discriminatória. Ação discriminatória. Ok. Letra C fala que ela não possui qualquer destinação pública. E a gente viu até no próprio artigo 22 que ela possui sim destinação pública, principalmente se for relacionada àquelas terras da própria União que utiliza para defesa das fronteiras, enfim, no artigo 22, fundamento dessa alternativa. É bem disponível? Faz sentido que ela seja bem disponível? Faz sentido. Será que o Estado ou a União, eu acredito que não possa dispor do bem da terra devoluta por conta de ser essencial a... Eu vou pegar aqui. Por conta de ser essencial a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Nesse caso, com certeza é bem disponível. A União não pode se dispor disso aqui, não. Mas em relação aos estados,
talvez ele possa dispor das terras devolutas. Não tenho certeza. Mas aí ele afirma que é bem disponível. Simplesmente afirma que é bem disponível. Talvez esteja um pouco genérica e me vem na cabeça a possibilidade do Estado poder dispor dessas terras devolutas. Deixa aí. Integra a categoria de bens de uso especial. Para a União, com certeza, né? Para a União, com certeza. Essa ação discriminatória eu não me recordo exatamente o conceito. Deixa eu ver. Ação discriminatória. Não quero arriscar. É um procedimento privativo do poder público usado para separar, identificar e delimitar as terras públicas. Não é objeto de ação discriminatória. Então com certeza ela é objeto da... Tava aqui entre parênteses. Das propriedades particulares. Não, minha dúvida não é sobre ação, sobre discriminação, preconceito, tá? O objetivo principal é descobrir e demarcar o que pertence ao Estado ou à União e ao que pertence aos particulares. Ok, então definitivamente ela pode sim ser objeto de ação discriminatória. Bem disponível, me parece que a questão foi um pouco genérica. E eu não tenho certeza se os estados podem dispor dessas terras devolutas, né? Será que podem? Eu não tenho certeza. E aqui a E também acaba ficando genérica porque ela não fala a respeito das do estado. A da União com certeza, né? Seria bem de uso especial. Acho que eu vou com a letra D porque o meu raciocínio seria parecido com a letra E também. Deixa eu marcar a letra D e ver o que dá. O gabarito é a letra C. Não possui qualquer destinação pública. Ok. Tá, vamos ver o que a estratégia fala com a gente. A alternativa correta é a letra A, e ela não possui qualquer destinação pública. Nossa, que estranho, né? Porque eu me fundamentei justamente naquele artigo da Constituição que menciona, né, que a terra devoluta é bem da União e indispensável à defesa das fronteiras, enfim. De forma que a questão foi colocada, o item A é o item correto, não sendo utilizado na forma do artigo 20. Tá. Eu acho que ele entra aqui justamente porque eu estava pensando, talvez na exceção, e a regra é que ela justamente não possua uma destinação específica, não sendo utilizado na forma do artigo 20 da Constituição Federal, 20 inciso 2, né? Ou seja, para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação ou preservação ambiental, a terra devoluta, em regra, não possui qualquer destinação pública. Ok. Lapidamos esse conhecimento em relação às terras devolutas. Uma questão sobre o mesmo tema que cobrou coisas diferentes em diferentes matérias, só que dessa vez em direito administrativo. Aí erramos essa aqui. Terras devolutas, não sendo utilizada na forma do artigo 20, inciso 2 da Constituição, não possui qualquer destinação pública. A B está incorreta. A B é a do bem indisponível. Não menciona que bens públicos indisponíveis são aqueles em que o poder público não pode dispor, estando afetado para alguma destinação pública específica. Como mencionado anteriormente, em regra, as terras devolutas não têm nenhuma destinação. Eu acho que esse é o próprio conceito de terra devoluta, né? São áreas... O conceito de terra devoluta, se eu me recordasse dele, talvez ele poderia me salvar nessa questão, né? Vou até pegar aqui o conceito.
porque aí eu ia saber que é justamente uma terra sem destinação específica. Sabendo que é uma terra sem destinação específica, já é exatamente a alternativa C. E aí eu ia saber que ela poderia ser disponível, né? Ia ter certeza que ela é disponível, já que ela não possui destinação específica. E ela não integraria a categoria de bem especial, justamente por não possuir uma destinação específica, né? E aí a gente vem no sempre, já escolhi a alternativa A. E aqui ela pode sim ser objeto. Se eu soubesse, se eu me lembrasse exatamente o conceito da Terra devoluta e começasse a questão a partir dele, com certeza a gente conseguiria acertar essa daqui. Então, conceitos são vida. São áreas públicas sem destinação oficial que nunca pertenceram a dono particular, pertencendo predominantemente aos estados, exceto quando essenciais para a defesa ou preservação federal. Ou seja, eu estava pensando na exceção como se fosse uma regra. Eu achava que os dois andariam juntos, né? A terra devoluta da União e a terra devoluta do Estado. Uma regra diferente para cada um, mas na verdade a União seria justamente a exceção à regra do Estado. E a letra C menciona que integra a categoria de bens de uso especial. E ela vem mencionando que não tendo qualquer destinação, justamente por não ter destinação específica, ela não integra os bens de uso especial. A ação discriminatória é justamente o procedimento que visa separar as terras devolutas, então por isso que a letra D está incorreta, porque ela pode sim ser objeto de ação discriminatória. E a letra E está incorreta, mencionando que é sempre possível de uso capião. E ela se baseia no artigo 183, aquele que possui como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Ok. É sempre possível de uso capião. Os imóveis públicos não serão uso de capião. Ok. Esse do Código Civil, se eu não me engano. 23. Vamos lá para a próxima, então. Aí já voltando ao direito administrativo. Essa é sobre PAD. De acordo com o disposto na lei do processo administrativo, vamos ver. Define-se como uma relação trilateral onerosa que se desenvolve em órgão administrativo ou jurisdicional e cujo objetivo é a resolução de um litígio trilateral que se desenvolve em um órgão administrativo ou jurisdicional e cujo objetivo é a resolução de um litígio. Eu realmente não me recordo de ter visto a expressão trilateral na lei do PAD, tá? Tá, vamos ver as próximas. É instaurado por provocação ou ex officio. Nele a relação... Ah, tá. O processo administrativo dei uma viajada na hora de ler a questão. Tá. O processo administrativo é instaurado por provocação ou ex officio. Nele a relação é bilateral e a administração age como parte e como interessada, daí a ausência de coisa julgada como preclusão máxima das decisões. Ok. O processo administrativo define-se como uma relação trilateral onerosa. Onerosa? Não. Trilateral também não faz muito sentido, porque eu vou usar o fundamento da letra B aqui, porque a administração ela age como parte interessada, né? Então não, a letra A não. O processo administrativo equivale ao processo judicial, exceto no que diz respeito à ausência de um terceiro imparcial, que é o juiz. Na verdade, não, né? Porque no processo administrativo tem a autoridade julgadora que age, entre aspas, né, como um juiz. Então a alternativa está incorreta. O processo administrativo consiste em um conjunto de papéis exclusivamente organizados em uma pasta física. Isso aqui
Não, esse aqui viajou. Isso aqui é... Uma pasta física é complicado, né? Tá falando exclusivamente organizado em pasta física, né? Sendo que hoje praticamente tudo é digital, ah, e não é exclusivamente, né, um conjunto, mesmo que se fosse em pasta digital, enfim, o processo administrativo não é simplesmente um conjunto de documentos, né? Tá. A alternativa é um rito formal, unilateral, inquisitório e preparatório para uma decisão final, não adversarial, que pode ser caráter cogente ou não, salvo nos processos administrativos disciplinares. Olha, eu acho que a questão peca ao falar que é unilateral. Por quê? Porque aquele que está sendo investigado por um processo administrativo disciplinar, ele pode produzir provas, ele participa do processo, ele tem a capacidade de influir na decisão da autoridade que vai julgar aquele processo administrativo. Então eu não diria que ele é unilateral e acho que com isso a questão correta me parece que será a letra B de batata. E é a questão correta. Vamos ver aqui os fundamentos que o Estratégia nos trouxe. E aqui a letra A é definida como uma relação trilateral. A letra A está incorreta porque os procedimentos não são uma relação trilateral, não são onerosos, tampouco se desenvolvem em órgãos jurisdicionais. Aí eu foquei mais no oneroso ali e, enfim, estava incorreta por vários motivos, né? A letra B é a correta, no caso a letra B foi a mesma, foi a mesma da nossa, acho que aqui não foi tão embaralhado. O processo administrativo equivale a processo judicial, exceto no que diz respeito à ausência de terceiro imparcial. Aí ela vem falando que ahn, tem diversas diferenças ao ser o terceiro imparcial. Está incorreta porque tem diversas diferenças em relação ao processo judicial. A citar o terceiro imparcial, a ausência de coisa julgada, entre outros. Ok. O processo administrativo não guarda nenhuma relação com o conjunto de papéis e não é ato unilateral, tampouco inquisitório. Eu decidi mais, eu vi ali que era a letra C, mas não vi a alternativa. Nossa, toda hora eu tô esquecendo de me policiar em relação a isso aqui. Talvez vocês tenham visto a resposta da 24, né? Tá. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar esse artigo 5º da, da Lei 9.784. Aqui dá para colocar isso aqui de vermelho também, porque é letra de lei. E vamos pegar também o conceito que a própria letra B traz, que é interessante mencionar. Que ele pode iniciar de ofício ou provocação ex ofício, né? Que seria a fundamentação do artigo 5º. E a gente vai marcar aqui que a relação é bilateral, a administração age como parte e como interessada. Isso é interessante também. E a ausência de coisa julgada como preclusão máxima das decisões. Na verdade, a gente tem a coisa julgada administrativa, né? Mas ela é independente da coisa julgada judicial. Então, por mais que exista a coisa julgada administrativa e a parte ela encerre todas as instâncias na via administrativa, ela pode entrar com um pedido judicial para poder revisar até a questão de legalidade, formalidade daquele processo administrativo. Então, quando a questão... Eu fiquei um pouco na dúvida porque a questão fala ausência de coisa julgada como preclusão máxima. Porque existe sim a coisa julgada administrativa, mas ela não faz coisa julgada judicial. Então, entre aspas, tudo pode ser revisto. Tudo é um termo muito forte, mas o procedimento administrativo pode ser revisto pela autoridade judicial. E daí sim, a gente fala em ausência de coisa julgada como preclusão máxima. E aí, a questão 24, ato de improbidade administrativa, é uma questão pequenininha, né? O ato de improbidade administrativa não constitui por si só crime. Ok, não necessariamente um ato de improbidade administrativa será crime.
nunca corresponde a um tipo penal, é um termo forte, esse nunca aqui. Ela pode sim corresponder a um tipo penal. Não caracteriza ilícitos de natureza civil nem política. Na verdade, ela caracteriza ilícitos de natureza civil, eu acredito. Porque a ação de improbidade administrativa é uma ação coletiva, uma ação. Deixa eu só confirmar essa informação. Ação de improbidade administrativa é ação coletiva? Não, então eu viajei, família. Esquece isso que eu falei. A ação de improbidade passou a ter caráter sancionatório e repressivo próprio, não se enquadra mais no. Então. Nossa, então eu tô atrasado. Porque eu lembro realmente de ter visto isso. Mas então, após a mudança da lei de improbidade administrativa, ela não mais se enquadra no microsistema de tutela coletiva ou como ação civil pública. Então, eu dei uma viajada, mas não foi uma viajada tão viajada assim, porque houve um tempo em que ela era considerada parte do microsistema de tutela coletiva. Mas então hoje ela tem caráter sancionatório e repressivo próprio. Ok. Pelo caráter próprio ali que a gente viu na resposta, mas enfim, já ia excluir essa alternativa de qualquer forma. Não corresponde a ilícito administrativo, a improbidade ela literalmente corresponde a ilícito administrativo, né? Não implica a suspensão de direitos políticos. Na verdade, ela implica sim, tá até na própria Constituição Federal. Tem um negocinho que eu gosto de fazer, um mnemônico que eu gosto de fazer, é quem pratica ato de improbidade não vai para Paris. Agora eu tenho que ver se eu lembro. O S é suspensão dos direitos políticos. O I é indisponibilidade dos bens. Escreve indisponibilidade dos bens. Aqui é ação penal cabível. Então, será que talvez ela constitua por si só crime? Porque esse nunca aqui acaba com a alternativa, né? Porque ela pode acabar se correspondendo com algum tipo penal em algum momento, né? Eu não me... Deixa eu ver quais que são P e o R. É responsabilização. Tá, deixa eu ver direto na Constituição Federal para não perder muito tempo também. Perdão. Ação penal cabível. Os atos de improbidade administrativa, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública. E o cara tá ruim de cabeça, hein? Que isso? Perda da função pública. E o R é ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário. Confesso que eu só tenho estudado direito do trabalho para poder formar a minha base no direito do trabalho, porque se eu ver qualquer questão de direito do trabalho numa prova da AGU, eu acho que eu erro. E aí tem muito tempo que eu não reviso constitucional e administrativo. Aí não estava me recordando exatamente do artigo 37, parágrafo 4º, né? Tá, mas voltando para a questão 24, ela não constitui por si só crime, mas ela pode vir a constituir, né? Assim, em algum momento, a improbidade administrativa pode coincidir com algum tipo penal. Porque aqui já fala nunca que não caracteriza ilícito de natureza civil, que não corresponde a ilícito administrativo e viajou demais, e não implica na suspensão de direitos políticos, e aí está previsto no próprio artigo 37, parágrafo 4º. Pelo menos o que era importante para a questão eu lembrei, né?
Então eu vou colocar a letra E, que é a correta mesmo, de fato. E aqui era a letra C. E eles falaram que a questão poderia ser anulada. Mas se ela tá aqui, ela não foi anulada, né? Mas a próxima foi. Da prescrição administrativa, que é a 25. E a 25 ela tá anulada aqui também? Não. Coincidentemente, a questão não... Aqui não... A questão que eles sugeriram para ser anulada não foi. E a questão normal aqui, que é a próxima, que tá anulada no que concursos, aqui ela já tá normal. Tá, vamos ver o que eles falam aqui a respeito da questão 24. A letra A é controversa na doutrina e na jurisprudência quanto à natureza, não se podendo afirmar que não se caracteriza um ilícito civil ou político. No entanto, na recente reforma operada pela Lei 1430, na Lei de Improbidade Administrativa, nos parece que o legislador quis deixar claro que não se trata de um ilícito civil. Ou seja, eu estou desatualizado em relação à Lei de Improbidade Administrativa, tá? Provavelmente deve ter sido algum vídeo antigo que eu vi e coloquei isso na cabeça, mas agora eu tenho que ficar de olho nisso. Na recente, eu vou até pegar isso aqui e colocar aqui. A recente reforma trazida na lei de improbidade parece que deixa claro que não se trata de ilícito civil. Vou colocar bem grande aqui para não esquecer agora. Tá, e ele pegou o artigo 17D. Provavelmente eu passei por ele umas 10 vezes enquanto estudante. Ele menciona que a ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório. Ok. Destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nessa lei não constitui ação civil. Caramba, passou batido isso aqui então. Vedado seu ajuizamento para controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ok, vamos só aceitar. A letra B fala que também é controversa. A letra B aqui é da suspensão de direitos políticos. Fala que é controversa em dois tipos de atos administrativos: prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Há a possibilidade da aplicação de sanção de suspensão de direitos políticos, inclusive na forma do artigo 37. É justamente o parágrafo 4º que eu mencionei, que tem o mnemônico, né, do Paris. Não cabe para todos, né? Mas eu pensei como a Constituição prevê essa possibilidade, meio que de forma genérica, acaba sendo passível, né? O ato de improbidade de suspensão de direitos políticos. Aí a letra C não constitui por si só crime, provavelmente considerado no gabarito oficial e de fato foi considerada correta aqui. O fato administrativo por si só não constitui crime. Vou pegar isso aqui e colocar aqui também. E aí a letra D, que fala que nunca corresponde ao tipo penal, está incorreta porque há diversos tipos na lei de improbidade que também estão positivados como crime no Código Penal e em legislação esparsa. A prova disso está no fato de que a absolvição criminal pelos mesmos fatos impede o trâmite na ação. Ah, eu podia ter lembrado disso, né? Não me recordei da independência das instâncias, mas a prova de que a absolvição criminal, né, pelos mesmos fatos, no caso, ela impede o trânsito de dictar até essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos. Não fala que ela vai vincular, né? Acho que vincular é um termo correto. Ó, a ação penal vincula a ação
administrativa quando demonstrada quando... Vou colocar absolvição porque fala aqui no próprio material, né? Quando o sujeito é absolvido por... Aí no caso seria absolvido quando ficar comprovado que ele não praticou o ilícito. Aqui a gente fala de ilícito penal, mas aí fala também no ilícito administrativo, porque né, ele está sendo processado nas duas instâncias. E aí, quando ele não praticou o ilícito ou quando ficar demonstrada que o fato não ocorreu. Eu não estou utilizando os termos técnicos específicos justamente porque tem um tempo já que eu não vejo direito administrativo, em que pese eu deveria estar revisando todo dia. Mas eu vou jogar aqui só no Google para ele falar se está correto ou não. Sim, a afirmação está correta. Em regra, as esferas penal e administrativa são independentes, mas a absolvição criminal vincula a administração pública quando o juiz reconhece de forma categórica a inexistência material do fato, né, que era o que eu tinha que ter utilizado aqui, e a negativa de autoria. Esse seria o termo técnico específico. A questão 25, a gente vai pular ela aqui no que concursos e vai ver o que o estratégia falou. Essa é a opção correta a respeito da prescrição administrativa. Ele fala aqui que a letra B é a letra correta. Decai em 5 anos o direito de administração a anular os próprios atos administrativos dos quais decorrem efeitos favoráveis para os destinados, salvo comprovada má-fé. De fato, por que será que ela foi anulada? No que concursos não deve falar, né, o motivo dela ser anulada. Inclusive, ninguém aqui fala sobre anulação e o próprio carinha que trouxe a resposta aqui menciona que a fonte que ele pegou é da ABCD. Não, ele tá todas incorretas. Não, fala que é a letra D. Nossa, tô viajando na maionese agora. O rapaz aqui, o Vicente Borba, né? Ele trouxe o gabarito do Estratégia e o próprio Estratégia falou que seria a letra D a resposta correta. Mas aqui no gabarito, na prova resolvida que eles trouxeram, de fato, o próprio Estratégia falou que estava correto. Ninguém fala de anulação alerta a ataque. A Vanusa trouxe aqui a informação da anulação pela banca. Tá, vamos ver por quê. A prescrição administrativa só se opera em relação às sanções administrativas aplicadas no exercício do poder disciplinar. Que a letra E está incorreta. Se opera de forma geral, não sendo limitada apenas ao exercício do poder disciplinar. Ok. Ele até pegou o negócio de estratégia. A perda do prazo para interposição do recurso contra a decisão administrativa não acarreta prescrição administrativa, mas decadência. É errado. A decadência é a perda do direito e prescrição. E a prescrição é a perda da pretensão. Aqui ocorre preclusão, pois expira-se o prazo fixado em lei para a prática de determinado ato processual. O bom é que ela já está colocando as alternativas aqui direto. E a gente vai seguindo só por aqui, mesmo que fica mais fácil, fica menos confuso. O prazo de prescrição administrativa é de 5 anos para todos os atos administrativos, ressalvados os casos de aplicação de ação punitiva da administração pública federal. O prazo decadencial é de 5 anos, porém não é aplicável a todos os atos administrativos. Se ficar comprovada a má-fé, não haverá prazo, ou seja, a administração pública poderá anular o ato administrativo, mesmo que já tenha se passado mais de 5 anos. O STF entende que o prazo decadencial não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição. Alguns prazos de prescrição administrativa, ok. E a letra D. Decai em 5 anos o direito da administração a anular os próprios atos administrativos, os quais decorram de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovado má-fé. E essa era a alternativa que foi considerada correta.
Atenção, prazo decadencial. O direito da administração de anular os próprios atos de que foram efeitos favoráveis pelos destinatários decorre em 5 anos contados em que foram praticados, salvo comprovados má-fé. Decai em 5 anos, decai em 5 anos. Por quê? Por que tá incorreta? Por que tá anulada? Ela falou aqui que a questão foi anulada, mas eu achei que ela ia falar por quê. Não existe prescrição administrativa, mas sim preclusão administrativa. O direito... porque aqui ela já fala da letra E, né? Não existe prescrição administrativa, mas sim preclusão administrativa, que deverá ser sempre expressa e comprovada em processo administrativo. Errado. A preclusão administrativa ocorre quando se expira um prazo fixado em lei para a prática de determinado ato processual. Ela falou que foi anulada, mas não falou por quê. Eu queria entender por que ela foi anulada. Será que se eu botar no Google, copiar a questão e jogar no Google, aparece? Abri outra página sem querer. Por que essa questão foi anulada? Essa questão gerou polêmica e foi alvo de recursos, pois continha duas alternativas consideradas corretas pela literalidade da lei ou da doutrina, que inviabiliza manter um gabarito único. A alternativa D. Eu não tinha visto erro nenhum na alternativa D quando eu estava lendo aqui. De fato, tá. E aí fala que a alternativa B também foi apontada com alguns candidatos como correta, que gerou divergência conceitual sobre a preclusão versus decadência no âmbito recursal, fazendo com que a banca examinadora optasse por anular a questão por duplicidade da resposta correta ou imprecisão técnica. Seria a letra B, né? Seria a perda do prazo de reposição do recurso na decisão administrativa não acarreta prescrição administrativa, mas decadência. E essa que foi considerada correta porque a banca foi a técnica, né? Na hora de fazer a questão. Só que ninguém falou isso, né? Houve debate sobre a exatidão técnica da alternativa B e a confusão proposital feita pela banca entre prescrição e decadência administrativa. Letra D. É cópia fiel da lei, ela não continha nenhum erro, mas outras correntes apontavam falhas ou acertos cruzados nas demais alternativas. Ok, agora está explicado por que essa alternativa foi considerada correta. Foi considerada correta e a questão foi anulada. Tá, vou colocar aqui anulada, mas dá pra pegar pelo menos isso aqui pra gente tirar da questão algum conhecimento, né? Conhecimento é importante. Busquem conhecimento. Aí, questão 26. Direito tributário. Já saímos do administrativo, então. As próximas 4. As próximas 4 são direito tributário. E depois legislação da AGU. Suponha que a União conceda por meio de lei benefício fiscal, mediante qual seja implementada a redução de alíquotas do IPI para determinados produtos. Ok. Benefício fiscal que preveja o diferimento do pagamento do IPI no tocante a determinados produtos. E benefício por meio do qual parte do IPI arrecadado seja destinado a determinado fundo, para que os valores sejam disponibilizados a certos agentes financeiros. Considerando a situação hipotética, repartição de receitas entre entes federados, considere que a sigla FPM, sempre que empregada, se refira a Fundo de Participação dos Municípios. O imposto é o imposto sobre produtos industrializados, né? E aí a União concedeu por meio de lei um benefício fiscal, implementando a redução de alíquotas, ok? Um benefício que previu
o diferimento do pagamento e que previu que parte do IPI arrecadado se destinasse a determinado fundo para que os valores sejam disponibilizados a certos agentes financeiros. Tá. Tanto no que se refere à concessão mencionada no item 1, quanto no que diz respeito aos mencionados itens 2 e 3, os municípios deverão ser compensados pelas perdas e pela postergação da arrecadação do IPI advindas dos benefícios fiscais implementados pela União, considerado o Fundo de Participação dos Municípios. Olha, eu acho que em relação ao diferimento do pagamento de determinados produtos, isso aqui me parece que está tranquilo. Eu não sei se está tranquilo em relação, né, à redução de ali. Na verdade, está tranquilo sim em relação à redução de alíquotas, porque quem é competente para poder decidir acerca do IPI é justamente a União. E aí aqui o problema seria justamente em relação talvez ao item 3, que faz um pouco de bagunça aqui em relação ao fundo de participação dos municípios. Então, vamos ver se tem alguma coisa nesse sentido. E para falar a verdade, eu tô indo no feeling aqui, eu não tenho certeza a respeito dessa questão. Não me recordo de ter visto algo parecido. No que diz respeito aí, tem mencionado observado o fundo de participação dos municípios fazem jus à compensação pela perda de arrecadação. Eu acho que não. Talvez eles façam, se todas as alternativas falar. Ah, tá. Aqui não faz. No que diz respeito à concessão prevista, os municípios somente receberão os valores quando o efetivo recolhimento do tributo devido, haja vista que o diferimento o diferimento do pagamento. Ok, aqui falou que o 2 não tem problema. E por fim, no que se refere à concessão prevista no 3, os municípios deverão ser compensados. Aí sim, aí no fundo de repartição dos municípios faz sentido a compensação. Mas em relação ao item 1, que fala que o IPI simplesmente vai ser reduzido por determinados produtos, isso a União, né, como o ente competente pelo IPI, não tem problema ele interferir, alterar essa parte em relação ao IPI. Eu acredito que a alternativa correta seja a letra D, mas eu tô indo mais no feeling do que, né, pelo conhecimento aqui da cachola. Tá certo. Vamos ver o que o estratégia falou sobre isso. Nossa, ele fez um texto gigantesco. Tá, a alternativa correta é a letra D, que, né, é o mesmo daqui. Tá, vamos ver o que ele fala aqui. O STF, tá, vamos STF aqui, definiu que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e IPI por parte da União em relação ao fundo de participação dos municípios e respectivas municipalidades. Isso aqui é de 2016, ok. A expressão produto da arrecadação prevista no artigo 158 da Constituição da República não permite a interpretação constitucional de modo a incluir, na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União ou em relação a tributos federais. Para o Supremo, o poder de arrecadar atribuído à União em relação ao IR e IPI implica também o poder de isentar. Com certeza, né? Com certeza. Desse modo, quando a CF determina que o Fundo de Participação dos Municípios será composto pelo produto de 2 impostos, isso inclui o resultado das desonerações, não havendo se falar em direito à compensação. Isso aqui eu achei interessante. Compensação pela perda de arrecadação derivada de benefício concedido pela União. Entendimento em sentido diverso contraria o modelo de repartição de receitas públicas, de receitas previstas na Constituição Federal. Não sei de onde eu tirei esse públicas. Em relação ao item 2, o STF decidiu em caso similar. Deixa eu pegar só essa parte aqui. Acho que eu não copiei. Tá. STF.
decidiu em caso similar, porém em relação ao ICMS. A tese por identidade em razão aplica-se. Os programas de diferimento ou postergação de pagamento do ICMS, exemplo do Fomentar e do Produzir do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição, nossa Deus, tá difícil hoje, de receitas tributárias previsto no artigo 158 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse pertencente aos municípios quando efetivo o ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Ok. E em relação ao item 3, é inconstitucional a dedução de valores advindos das contribuições do Programa de Integração Nacional ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, Proterra, da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Ok. Vou pegar só esses julgados e colocar aqui, porque também não é para ficar um livro, né? Com as respostas. Em questão 27. Mas então, caso você queira ler todo o fundamento da alternativa, pausar o vídeo e fui sem querer no 27, tá? Vamos ver. O disposto na Constituição Federal e na CTN, bem como a jurisprudência dos tribunais, assinale a opção correta a respeito da fiscalização tributária. Ok. É vedada a divulgação de informações relativas a moratórias de contribuintes. Eu acho que não. Porque para fim penal tá permitido. Ah, tá aqui. É vedada. É relacionada. Ué. Então as duas estão corretas. Na verdade, eu lembro dessa alternativa aqui. É vedada a divulgação de informações dos contribuintes relacionadas às representações fiscais para fins penais. É justamente o contrário, né? A regra é que é vedada a divulgação de informações relativas a moratórias, salvo se for para fins penais. Então, as duas alternativas estão incorretas, porque para fins penais está permitido divulgar. Aí na letra A, fala o TCU não possui legitimidade para requisitar diretamente às instituições financeiras informações sigilosas dos contribuintes. Isso aqui tem uma confusão danada no STF em respeito a essa requisição de informações em instituições financeiras. Tá, vamos ver a letra B. É legítimo o Ministério Público requisitar diretamente ao fisco dados fiscais dos contribuintes quando verificados indícios de crime. Sim, sim, com certeza. Aqui eu vou de letra B. É legítimo. Vamos ver a letra D antes. É legítimo ao fisco promover a quebra de sigilo bancário dos contribuintes quando evidenciada em processo administrativo regularmente instaurado a omissão de receitas. Eu vou de letra B, porque, salvo engano, existe alguma jurisprudência que fala que não é quebra de sigilo. É a mera transposição de informações entre entes públicos. Então seria como se o Ministério Público ele só solicitasse essas informações a entidade fiscal, né? A entidade financeira, ela repassasse essas informações. E lá na jurisprudência fala, não, é só o mero trespasse das informações, não tem problema não. Então acho que eu vou de letra B e a letra A. A letra A é a letra correta, é a correta. Tá, vamos ver. Tá. Letra C aqui. É legítimo o fisco promover a quebra do sigilo bancário. Ué. Letra A aqui. E aqui tá falando que a correta é a letra C. Que é legítimo. Ué. Aqui fala que o TCU não possui legitimidade para requisitar diretamente as instituições financeiras aos contribuintes. E aqui fala que a alternativa correta é a letra C, que fala que é legítimo o fisco. Uai, gente. E aqui bugou minha cabeça. Tá, eu gostei das respostas dessa Vanusa aqui na última questão que a gente viu. Vamos seguir por ela. O TCU não possui legitimidade para requisitar diretamente às instituições financeiras informações sigilosas dos contribuintes. Ok.
é necessária a autorização judicial, nos termos da jurisprudência do STF, e o envio de informações ao TCU relativas às operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário. Ok. Vamos colocar isso aqui. Só organizar. Beleza. Aqui o Ministério Público não pode requisitar diretamente ao fisco. Ok. É lícita a requisição do Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas com o fim de proteger o patrimônio público, não podendo se falar. A tela trouxe a regra e exceção. É porque aqui fica mais fácil de copiar e colar, né? Porque eu vou pegar tudo para facilitar minha vida também. Então, a B fala que é legítimo o Ministério Público requisitar diretamente ao fisco os dados fiscais. Nossa, mas engraçado que tinha uma jurisprudência que STF, Ministério Público, indícios de crime, requisição direta a entidades financeiras. Mero, acho que é trespasse que foi o termo que foi utilizado de informações. Tá, então de fato não pode. Mero trespasse é compartilhamento como inteligência. Ah, tá, eu posso ter confundido com isso aqui, né? Mero trespasse é o compartilhamento espontâneo de inteligência, como via COAF, é lícito, mas a requisição direta invertida exige ordem do juiz. O STF decidiu no tema 990 da repercussão geral que é constitucional o repasse espontâneo de dados de órgãos de fiscalização para o Ministério Público sem ordem judicial. Esse repasse legítimo configura um fluxo unidirecional de inteligência contra crimes, contudo, os tribunais superiores diferenciam o envio espontâneo de solicitação ativa. Ok. Então, eu devo ter confundido com isso aqui. A Vanusa colocou. A Vanusa mandou bem demais. Eu que afobei já fui procurar em outro lugar também o negócio. A possibilidade de compartilhamento com o MP para fins penais, dados bancários obtidos pela Receita Federal sem autorização prévia do Poder Judiciário. Era nisso que eu tava pensando. Eu marquei a letra B pensando nisso aqui. Aí que eu dei mole, então. É possível, pois se trata de transferência. É transferência de sigilo, esse era o termo que eu queria falar. Nos casos em que a COAF e a Receita vislumbrem a ocorrência de crime. Aí é vedado, pois seria a quebra de sigilo. Demanda autorização judicial. Beleza. É verdade a divulgação. Aqui, eu vou só pegar esse artigo aqui do Código Tributário Nacional e vou jogar aqui. Porque ele já responde a outra alternativa também. Ó, não é vedada a divulgação de informações relativas a representações para fins penais. E aí ela exclui a letra C e a letra E de uma vez. E a Vanusa falou mais o que? É legítimo ao fisco promover a quebra de sigilo dos contribuintes quando evidenciada em processo administrativo regularmente instaurado. Aí não é legítimo e necessário ter a autorização judicial. Essa parte eu acho que não vou colocar, não. Se bem que eu não excluí ela de cara, né? Eu vou pegar assim. Tá. Ela tá um pouco
bagunçado seria pra cá. E aqui, isso aqui. Acho que tá no 2,5. Enfim. Eu buguei nesse transferência de sigilo. Aqui que foi meu erro. Vamos pra 28. Só ver uma coisa. 1h05, vai dar 1h20 de gravação, provavelmente. De qualquer jeito, mesmo querendo diminuir o trem. Mas vida que segue. O importante é que eu não parei, né? Não perdi o foco enquanto tava estudando e gravando. Tá, considere-se que, no âmbito da condução da política tributária dos poderes legislativo e executivos federais, tem sido cogitada a adoção das seguintes medidas: isenção por meio de lei federal de IPTU em relação ao ITBI no âmbito de território federal dividido em municípios. A assinatura pelo Presidente da República de tratado internacional que dispõe sobre a isenção de ICMS de determinada mercadoria e a alteração, mediante nova lei complementar, da atual lei complementar que dispõe acerca das normas gerais do ISS para excluir determinada atividade do rol serviços tributáveis pelo referido imposto. Tá, lei complementar, pode alterar a lei complementar, tranquilo. Ah tá, haverá ofensa ao princípio constitucional da proibição de isenções heterônomas caso ocorra a adoção, provavelmente só prevista no item 1. A 3 com certeza não. Eu falei com certeza, mas agora eu tô na dúvida. Mas eu acho que a mais passível de proibição de isenção heterônoma seria lei federal, né? Dispondo sobre o ITBI no âmbito de território federal dividido em municípios. Eu acho que seria esse o caso. Aqui, a assinatura do presidente do Tratado Internacional que dispõe sobre ICMS é talvez um e 2, ou não tem um e 2? Não tem um e 2. Aqui fala 2 ou 3 e aqui fala 1 e 3. Tá, então vamos só de 1. Nos demais eu não tenho certeza. Eu tinha certeza quando eu li a 3, mas eu agora tô na dúvida. Tá. Ó, e é de fato só na 1. Porque se tivesse 1 e 2, eu tenderia a marcar talvez a letra. Talvez essa alternativa que tivesse 1 e 2. Mas. Enfim, acabei ficando só com a primeira alternativa mesmo. Vamos ver o que o estratégia nos diz a respeito disso. Apenas na medida mencionada no item 1. E aqui também é o item 1. Então tá a mesma ordem. O item 1 está correto porque, no caso, a União estaria promovendo por lei federal uma isenção em um imposto municipal. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Isenção por meio de lei federal no âmbito territorial dividido em municípios é inconstitucional, pois aí a gente finge que é um julgado do STF isso aqui. Lei federal é uma isenção de um imposto municipal que invadiria a competência do município, que é a questão, e ofenderia o princípio da vedação e isenção heterônoma, tal princípio previsto no artigo 151 da Constituição Federal, que fala que é vedado à União instituir isenções de tributos na competência dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Ok. Ofenderia o... Ah, tá, não copiei tudo. Da vedação à isenção heterônoma. Artigo 51
DataServe. Eis o fundamento do item 1. E o item 2, a cláusula de vedação inscrita no artigo 151, inciso 3, é aquele que a gente acabou de colar aqui, que proíbe a concessão de isenções heterônomas, é inoponível ao Estado Federal Brasileiro, vale dizer, a República Federativa do Brasil, incidindo unicamente no plano das relações institucionais domésticas que se estabelecem entre pessoas políticas de direito público interno. Tá. Ah, tá, entendi. Não tinha entendido de primeira, mas é porque tá falando que eles se estabelecem unicamente princípio da vedação, a isenção, vedação e isenção heterônoma, ele se aplica só para as pessoas políticas de direito público interno, ou seja, só União, Estados, município e DF. E aí, quando vem um tratado internacional, né? Um tratado internacional que dispõe sobre a isenção de semestre de determinada mercadoria. Isenção de semestre? Isenção de ICMS, gente, que isso? Do nada. Tá. Essa isenção ela seria possível porque ela não está tratando de ente público de direito público interno, né? Que não são aqueles entes que eu mencionei. Então, isso aqui é constitucional. A cláusula de vedação inscrita no artigo 51 é inoponível ao Estado Federal Brasileiro, incidindo unicamente no plano das relações internacionais. Esse domésticas aqui que ficou engraçado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu entendi. De primeira não, mas entendi depois de ter lido de novo. Enfim. E aí o item 3, é plenamente possível que a União altere o rol dos serviços. Justamente porque lei complementar, então não tem problema que o rol dos serviços previstos na lei complementar que trata, né, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, preveja alguma mudança. É possível que a União altere o rol dos serviços. Inclusive já foi feito algumas vezes. Possivelmente será feito novamente na pretensa reforma tributária. Ok. 29. A presidência editou a medida provisória X, com efeitos a partir da respectiva publicação, revogando a cobrança do adicional de alíquota da CONFINS. Antes decorridos 60 dias de vigência da MPX, foi editada a MPY, com efeitos a partir da sua publicação, que por sua vez revogou o benefício previsto na medida provisória X, restaurando a cobrança daquele adicional de alíquota da CONFINS. A MPY perdeu eficácia pelo decurso do tempo, razão porque a MPX voltou a ter efeitos pelo prazo que restava, de forma que a cobrança do adicional da alíquota do CONFINS foi novamente obstáculo. Que confusão! A MPX também, pelo decurso do prazo, perdeu sua eficácia, possibilitando que a cobrança do adicional da alíquota do CONFINS fosse por fim reativada. Tá, só um minuto. Então, a medida provisória ela deve seguir o princípio da anterioridade tributária, nonagesimal e anual. Então, um tributo ele não pode ser majorado e cobrado no mesmo ano e dentro do prazo de 90 dias. Tá, e aí o que aconteceu aqui?
a medida provisória, ela revogou a cobrança do adicional. Ela revogou uma cobrança adicional. A revogação de... Eu acredito que vai se aplicar aqui no caso, não vai se aplicar aqui a anterioridade tributária no nonagesimal e anual, justamente porque a medida provisória veio para beneficiar o contribuinte. Então, não vai se aplicar a anterioridade aqui. Aí, antes de decorrida a medida provisória X, foi editada a medida provisória Y. A partir de sua publicação, revogou o benefício. E o que acontece? Essa revogação de benefício, eu acho que ela se equipara a majoração de tributo. Por quê? A medida provisória X, ela revogou uma cobrança adicional e a medida provisória Y revogou a revogação da cobrança adicional, né? Então, como vai aumentar o tributo que vai ser cobrado na alíquota da COFINS, isso só poderia ser cobrado, essa adição, né? Essa volta, né? Desse adicional depois de 90 dias / depois de um ano. Então eu acredito que o erro está justamente aqui e gerou essa confusão do caramba aí. Em relação à situação hipotética observada disposto na CF, na jurisprudência da STF, acerca do princípio da anterioridade tributária, né, que é justamente o que eu mencionei aqui, é a cenário alternativa correta. Tá. Aí, em nenhum momento, nenhuma das autoridades é fogo, né? Anterioridades tributárias anual ou nonagesimal seria aplicável, tá? Não. A anterioridade nonagesimal deveria ser observada em um momento, após a volta da cobrança da alíquota adicional da CONFINS, em decorrência da perda da eficácia da MP-X pelo decurso do tempo restante. Deveriam ser as duas observadas aqui na volta, né? A anterioridade anual deveria ser observada em dois momentos: após a edição da medida provisória Y, no que revogou a medida provisória X, e após a volta da cobrança da alíquota. Mas aqui você está falando da anual, né? Não tem uma que fala que as duas deveriam ser observadas, não? Anterioridade nonagesimal, misericórdia, nonagesimal, deveria ser observada apenas em um momento, após a edição da medida provisória Y. Após a edição da medida provisória Y. Tá. No que revogou a X. Ser observada em um momento. Deveria ser observada em dois momentos: após a edição da medida provisória Y e após a volta da cobrança da alíquota adicional, em decorrência da perda da eficácia da medida provisória X. Tá. Então, nossa, porque ela foi e voltou várias vezes aí, tipo assim, tá dando um nó na minha cabeça esse trem. Restaurando. Tá. A medida provisória Y perdeu eficácia no tempo. E a X. A gente pode ir na D e ficar no simples, ou a gente pode, né, ir na E e talvez bagunçar. Ai, cara, eu vou de letra D. Isso aqui tá dando um nó na minha cabeça, eu vou direto pra... Boa, boa. Isso aí, parabéns pra mim. Tá dando um nó na minha cabeça, cara. Mas eu acredito, acho que eu vi pelo simples ali e deu certo. Tá, deixa eu ver o que os jovens aqui vão falar. O com foco aqui parece interessante a resposta dele. A MP pode ser editada em medida tributária? Sim, é possível editar MP em medida tributária. Eita! É possível editar MP em matéria tributária respeitado os seguintes parâmetros: não seja hipótese que exija lei complementar, seja observado o princípio da anterioridade e seja observado o princípio da carência. A
carência também pode ser chamada de noventena, ou anterioridade nonagesimal. Tema correlacionado, princípio da legalidade tributária. Tá, vamos colocar aqui no 29, quando que pode ser editada uma medida provisória que trata de tema tributário, porque isso é importante. E aí, repercussão geral informativa 842 do STF. Não viola a legalidade tributária, a lei que prevê no teto. Tá, mas ele não falou especificamente o que eu queria. Tá. Aqui é o confoco de novo. Questão bem feita. De fato, foi uma questão que exige muito raciocínio e eu não, né, preferi ficar mais no basicão. Tá, na hipótese, trata-se de contribuição social que observa o princípio da anterioridade. Ok, o STF, mudando seu entendimento, passou a compreender que as revogações de benefícios fiscais contribuem ao aumento de tributo. Ok. E passou a exigir a observância das regras decorrentes do princípio da não surpresa. Ok. Houve 2 aumentos de revogação do benefício fiscal. Com a edição da MP, da nova MP, MPY, deveria ter sido observada a anterioridade nonagesimal. Entretanto, o decurso do prazo da MP, sem a sua conversão em lei, estava melhor juízo até a aplicação do 62, parágrafo 3 da CF, ou seja, a MP é considerada sem efeitos desde a sua edição. Desse modo, a perda de eficácia da MP, concedeu o benefício fiscal, não atrairia, na minha interpretação, a aplicação do princípio da anterioridade. Para mim, ela atrai o princípio da anterioridade só naquele momento em que ela revogou o benefício da medida provisória X. E é isso, pra mim não seria o caso de 2 momentos, não. Tá. Considerando que nenhuma das MPs foi convertida em lei, retornou ao seu status anterior, o que, conforme a frase final do julgado, não se sujeita à anterioridade nonagesimal. Portanto, após a volta da cobrança da alíquota adicional do CONFINS, em decorrência da perda eficácia da medida X, não é que se falaria em anterioridade nonagesimal. Todavia, no breve momento em que a MPY inovou, é isso aqui que eu queria. Naquele primeiro momento em que ela inovou, revogando a medida provisória X, deveria ter incidido o princípio da anterioridade nonagesimal ou anterioridade anual, né? Inovou e restaurou a cobrança da contribuição, ela precisou respeitar a anterioridade tributária. Como ela não foi convertida em lei, aconteceu o descrito no parágrafo anterior, mas no breve momento em que esteve vigente foi necessário respeito à anterioridade. É isso que eu queria. Eles pegaram 2 julgados, é porque tá muito poluído visualmente isso aqui, com todo respeito. Tá, de acordo com a jurisprudência dessa corte, tá, deixa eu pegar a partida aqui e colocar aqui. STF, né? RE, então é STF. De acordo com a jurisprudência dessa corte, tá, não precisa disso. A medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo transitoriamente em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas, tá? A restauração de eficácia não se confunde com o Instituto da Repristinação, gerando efeitos desde a data da edição. O problema é que não fala, porque ele se baseou nisso aqui, mas o julgado não é especificamente a respeito de medida provisória que altera, né, tributo. Então, após a volta da cobrança da alíquota X, tá, mas era exatamente isso aqui que eu queria, era aqui que eu queria chegar, pra falar a verdade, né. Aí a 30, acho que toda hora eu tô dando um
tapinha no microfone aqui sem querer. Peço perdão se estiver saindo no áudio. Tá, a 30, ela foi anulada, que é de direito tributário. E aqui que fala que passível de anulação, de fato ela foi anulada. Tá, pediu a alternativa correta a respeito da competência tributária. Ok. Fala que a letra A fala que é passível de anulação. A questão está mal feita. É possível que haja, como por exemplo, uma alteração da Lei Candir que impactaria na competência tributária dos estados, ou quem sabe em uma alteração da Constituição pelo Constituinte derivado para alterar a competência tributária dos estados. Não há para saber muito bem se foi isso que a banca quis dizer, ou de repente a questão está pilhando a corrente de que a competência tributária é cláusula pétrea. O gabarito oficial foi anulação mesmo. Ok, acho que a gente vai encerrar por aqui com estes comentários da alternativa 30 que está incorreta, da questão 30 que está incorreta. E no próximo vídeo a gente faz as próximas 10, né? Da 31 até a 40, né? Considerando que, na verdade, essa daqui foi anulada. Fica para a próxima, então. A gente vê mais ou menos essa questão 30 e prossegue em relação a 31 e vai até a 40. O problema aqui é que todas são sobre legislação da AGU ou legislação federal específica. Um processo civil aqui no meio, AGU, de financeiro desatualizado e outra de financeiro. Ok. É bom que a gente estuda de maneira obrigada a legislação da AGU, por mais que de forma esparsa. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!